Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 4. Deus continue abençoando seu povo. Passamos uma boa noite de sono. Estamos de volta aqui nesta manhã. Já ouvimos louvores, já ouvimos testemunhos. Fiquei feliz em conhecer a irmã que falou agora, há pouco instante, como é o nome dela? Zilda Nunes. Deus abençoe, querida. Se fosse para pregar, eu queria ouvir a senhora pregando agora pela manhã. Palavra boa, né? Deus continue com a tua vida. Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 4, eu vou me ater nessa manhã à palavra. A gente já ouviu muito a Tina louvar a Deus aqui, né, Tina? Então vamos ficar com a palavra para nós não delongarmos muito. Capítulo de número 4, versículo de número 1. Versículo de número 1. Mas põe só dó maior para mim, por favor. Cadê a água? Eu queria um pouquinho de água aqui, meu pastor. Só dó, pô, dó maior. Só um pouquinho. Dó maior? Dó maior? Sol maior. Estou contigo, ó meu filho. Nunca te deixo sozinho. Sou Deus que dos filhos sempre zelo muito bem de ti. Não esqueço também. Eu não abandono teu amparo. Para sempre serei teu, Senhor, cante. Se entrarei, eu contigo lutarei. Se venceres, eu contigo. Não te deixo, meu filho. Capítulo 4, versículo 1 diz assim: Ora, clamou ali uma certa mulher das esposas dos filhos dos profetas a Eliseu, dizendo: o teu servo, o meu marido, está morto, e tu sabes que o teu servo verdadeiramente temia o Senhor. E o credor veio para levar consigo os meus 2 filhos para serem servos. Amém. Eu ouvi aqui a irmã que falou há pouco instante falando sobre hospedar tantas pessoas, e a gente percebe de que ela tem prazer em fazer isto. E na carta anônima aos Hebreus, o escritor escreve dizendo que nós devemos ser hospitaleiros. E a Bíblia nos orienta através do próprio Jesus, dizendo que nós devemos fazer o bem sem olhar a quem.
Em Mateus capítulo de número 5, por exemplo, ele termina dizendo que se alguém nos pedir uma túnica, a gente dá duas. Se alguém nos convidar para andar uma milha, ande 2 milhas. Faça o bem a quem lhes fizer o mal. Em Mateus capítulo 25, versículo de número 31, ele termina dizendo que aos que estiverem à sua esquerda, ele dirá: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo do inferno preparado para o diabo e seus anjos, porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestistes, e quando estive na prisão não me visitastes. E aos que estiverem à esquerda, dir-lhe-á ao Senhor naquele grande dia do julgamento: Senhor, quando foi que nós te vimos assim? E ele vai dizer: assim como vós não fizestes a um dos meus pequeninos lá na terra, assim também não fizestes a mim. De modo que a palavra de Deus nos orienta, eu repito, a fazer o bem. E nós temos aqui nesse capítulo de número 4, uma família que aprendeu a fazer o bem, que é a família desta mulher, desse texto que nós estamos estudando nesta festa. Como eu disse ontem à noite, nós não temos aqui o escritor se preocupando em dizer a genealogia dessa mulher, o nome desta mulher. A única coisa que ele fala é que era uma certa mulher, esposa dos filhos dos profetas. Entretanto, quando a gente analisa aqui, percebemos de que o esposo desta mulher era um homem por nome Obadias. E Flávio Joséfo, que foi um judeu do século I, do ano Domini, termina por dizer de que o esposo desta mulher foi Obadias. Quem foi Obadias? Obadias, ele era mordomo do rei Acabe, no reino do norte. E eu preciso dizer aos irmãos de que Flávio Joséfo fala isso com base não só pelo fato dele ser um judeu contemporâneo de Jesus, mas também porque a Bíblia deixa rastros de que este cidadão, o esposo desta mulher, é Obadias. Se você, por favor, me acompanha com a sua Bíblia, por favor, vá para o primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18. É ali que nós encontramos, então, este personagem por nome Obadias. E no capítulo de número 18, a partir do versículo de número 3, o texto diz que ele, Obadias, temia ao Senhor desde a sua juventude. Você vai continuando lendo e a partir do primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, versículo de número 7, ele vai até o profeta Elias e ele se apresenta a Elias dizendo que era servo do profeta Elias. Você continua lendo ainda, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo de número 12. E quando você vai para o versículo de número 12, nós encontramos aqui ele chama Elias de servo e diz que teme ao Senhor desde a sua juventude. No versículo de número 7, ele chama Elias de seu Senhor. Percebam vocês aqui que é a mesma narrativa que a mulher diz ao profeta Eliseu. Quando ela vai para Eliseu, ela diz assim: meu marido, teu servo. Lembra, Eliseu, que ele era servo de Elias? Pois é, ele também foi teu servo. Meu marido, teu servo, temia ao Senhor. Então tudo diz aqui que esse cidadão, ele era Obadias, como disse Flávio Joséfo, que aprenderam a fazer o bem. Esse homem, ele resolveu auxiliar os profetas. Ele fazia parte da escola de profeta que tinha como líderes o profeta Elias e posteriormente o profeta Eliseu. Mas o fato é que ele contrai uma dívida. E depois que ele contrai uma dívida, ele morre. E é preciso que se diga aqui nessa manhã, quem está comigo diga amém, de que esse cidadão, ele contrai essa dívida, não porque ele abriu portas para a crise, porque infelizmente há muita gente que passa por situações de crises, porque são portadores da crise, abriram portas para a crise, permitiu que a crise entrasse em sua vida e em sua casa.
E depois não pode o crente que abre portas para a crise ficar dizendo que foi Satanás, que foi o diabo, que foi o migrador, que foi o cortador. Não adianta. Existem situações de crises que nós é quem abrimos portas para ela. Quer ver comigo? Por exemplo, uma coisa que abre porta para a crise é se a pessoa ela é gastadora. Quando a gente lê em Lucas capítulo de número 15, Jesus narrando aquela parábola do pai que tinha 2 filhos, e do filho mais moço que pegou a parte da fazenda e foi para uma terra longínqua, o que a gente aprende é que ele gastou todos os seus haveres, e Jesus intitula-o, chamando-o de filho pródigo. A palavra pródigo significa gastador, esbanjador. Ora, se alguém gasta, se alguém esbanja, é fato de que hoje ou amanhã vai passar por alguma crise. Outra coisa que traz crise, aprendam aqui comigo e com a Bíblia, é a falta de planejamento. Lucas capítulo 14, a partir do versículo de número 27, salvo engano, Jesus Cristo disse: qual é o homem que quando for construir uma torre antes não se assenta para ver quanto vai gastar nesta torre? Porque pode ser que ele comece a torre e não consiga concluí-la, e depois os outros vão passar e vão dizer: está vendo lá? Começou e não terminou. Isso fala de falta de planejamento. Outra coisa que traz crise é o pecado. A gente sabe muito bem que tem pessoas que pecam e de repente continuam do mesmo jeito. O corpo nédio, não passa em dificuldade, as contas não caem e a pessoa fica achando que não vai passar por alguma crise, mas ela vem. As consequências do pecado vêm. Depois que o primeiro casal peca no jardim do Éden, vieram as crises. O pecado altera a fauna, o pecado altera a flora, o pecado traz a doença, o pecado traz a morte, aumentou as dores de parto, isso é crise. O pecado traz crise. Outra coisa que traz a crise é a avareza. É por isso que a gente lê na carta anônima aos Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 5, o escritor dizendo que os vossos costumes não sejam de avareza, antes contenha-se com o que você tem. Então o crente ganha um salário e quer fazer uma feira de 3.000, ele vai passar por crise. Uma coisa que traz a crise, pastor, qual é mais? É a ingratidão. Toda vez que Israel não era grato a Deus pelo que Deus lhes dava, vinha praga, vinha consequências. Mas não é o caso de Obadias. Eu não vejo Obadias aqui como alguém que abriu portas para a crise. Ele contrai uma dívida, mas ele não é a pessoa que abre portas para a crise. Pastor, por que Obadias deixou essa grande dívida para sua esposa? Aprenda aqui comigo. Ele não pegou ele não trouxe essa situação de dificuldade para a sua família, porque ele resolveu arrumar dinheiro para gastar com os seus próprios deleites. Ele não trouxe essa dívida, essa dificuldade para sua esposa, porque ele resolveu apelar para a luxúria. Não foi porque ele resolveu esbanjar com a sua família, não. Flávio Joséfo termina dizendo de que esse homem, ele contraiu toda essa dívida e deixou, infelizmente, como herança para sua esposa depois que morreu, porque ele pediu dinheiro emprestado, sabe para quê? Para alimentar os profetas. Profetas que a rainha Jezabel queria liquidar, queria matar, queria extinguir. Ele, então, resolve tomar uma atitude junto com a esposa. Imagine Manzete, ele em casa dizendo: minha filha, eu pensei, e eu vou auxiliar esses profetas. Eles estão escondidos, eram 100 homens. Eles estão escondidos em buracos e em cavernas. Elias, o líder, estava fugido. Elias estava lá em Sarepta, que Deus mandou ele se esconder lá. Imaginem, o líder dos profetas fugiu. 50 num buraco, 50 em outro. O cidadão, ele é mordomo de Acabe, trabalha debaixo dos narizes de Acabe. A mulher terrível é aquela déspota, aquela tirana Jezabel, dizendo: olha, onde você vê um profeta, mate. E ele chega, procura alguém, pede dinheiro emprestado, vai para casa e diz para a esposa: minha filha, prepare
porque daqui para frente nós iremos alimentar 100 bocas. Imagina a mulher na beira do fogão. Imagina essa mulher, não sei quantas vezes, preparando a comida. E ele indo escondido, porque Acabe não podia saber, porque ele trabalhava na casa de Acabe, ele era mordomo de Acabe. Ele indo escondido para alimentar esses homens. Irmão, a Bíblia não fala quanto tempo durou isso, mas foi muito tempo. Então ele teve que arrumar muito dinheiro para sustentar essas 100 bocas. E gente come, e crente principalmente. A Bíblia não fala quantas vezes ele alimentou esses homens, mas foram muitas vezes. Imaginemos que ele servia por 2 vezes no dia, de manhã e quem sabe meio-dia. Já vai gasto. Para alguém fazer isso tem que ter uma boa condição financeira para poder alimentar 100 bocas por muito tempo. Então ele traz a dívida, ele contrai essa dívida porque ele pede dinheiro emprestado para alimentar, não a sua família. Ele não contraiu dívida para se ufanar e dizer que era rico. Ele não contrai dívida para apelar para a luxúria. Ele contrai dívida para ajudar pessoas que nem pediam para serem ajudadas. Ele contrai dívida para ajudar pessoas que nem pediu a ele: olha, vem nos ajudar. Nada. Mas ele resolve fazer isso. Ele resolve manter o culto a Yahvé. Jezabel queria acabar com o javismo, que era o culto a Deus em Israel. Jezabel estava implantando culto a Baal, de maneira que já havia muitos israelitas que já não sabiam se deveria adorar a Deus ou a Baal. E Obadias, numa decisão certa, numa decisão de coragem, terminou dizendo: o culto a Deus vai ser mantido. Se for por Remaia, se for por mim, o culto a Deus vai ser mantido. Vai sempre ter um profeta aqui em Israel. Se for por mim, vai ter sempre alguém aqui pregando a palavra, ensinando a palavra. Meu líder, o profeta Elias, saiu. A escola de profetas está fechada, mas eu vou trabalhar para que os profetas continuem vivos sobre a terra e o culto a Deus continue prevalecendo nesse lugar. Ele não contrai essa dívida e deixa para sua esposa porque ele era enrolado. Porque o que tem de crente enrolado, o que tem de crente trapaceiro, o que tem de crente veaco, ele não era enrolado. Porque, pastor, quem mais conhece nós é a nossa família, é a nossa esposa. Quando ela vai até o profeta, ela não fala mal dele, ela dá testemunho dele. Ela disse: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele era crente. Tu sabes que ele temia ao Senhor. Tu sabes que desde a juventude dele ele continuou do mesmo jeito. Ele era crente. Mas o fato é que ninguém espera infortúnios, mas infelizmente os infortúnios vêm. O dia mal surge quando você menos espera. Obadias, ele contraiu essa dívida, pastor, imaginando ele que quem sabe, eu quero dar luz à minha imaginação aqui, mas ele contraiu essa dívida imaginando que Deus ia abençoar. Não, minha filha, Deus vai prosperar a gente está ajudando o homem de Deus. Não, Deus vai abrir uma porta, eu vou conseguir pagar essa dívida. Sabe lá quantas vezes a mulher não ficou preocupada? Que mulher se preocupa com isso? Filho, será que tu vai conseguir manter 100 bocas aqui por muito tempo? E esse dinheiro que tu arrumou, tu vai pagar como? Calma, minha filha, Deus vai dar um jeito. Só que veio a morte. Veio a morte. A morte levou o marido. Eu fui dormir, sabe que horas? 2 horas da manhã. Deus me despertou para a gente mergulhar um pouco aqui. Quem está comigo, diga glória a Deus. Irmãos, o que é que Deus quer nos ensinar aqui essa manhã? Olha aqui para mim. O que é que Deus quer nos ensinar quando a gente faz o bem e Ele permite que o mal nos sobrevenha? O que é que Deus quer te ensinar quando você faz o bem e você só recebe em troca o mal?
Irmãos, Obadias e a mulher foi ajudar quem não pediu ajuda. Eles deram a mão a quem não pediu socorro. Eles fizeram o bem, contraíram dívidas para manterem profetas vivos. E o que foi que recebeu em troca? O que foi que recebeu em troca? Dívidas. Vergonha, porque credor cobrando na porta faz você passar vergonha. Nome sujo. Ameaça de perder os filhos, porque ela já tinha perdido o marido e ela podia perder os filhos e ficar só. Infortúnios. E a morte foi o que ela recebeu em troca de todo o bem que ela fez com o esposo. Isso dá um parafuso. Eu imagino quantas vezes, quem sabe, essa mulher não pensou consigo dizendo: valeu a pena o quê? De que valeu o meu esforço, o esforço do meu marido? De que valeu toda a minha força para ajudá-lo naquela ideia que ele teve de manter profetas vivos? Eu vejo na Bíblia, em Salmo 73, um levita da casa de Deus por nome Asaf, mergulhado numa crise, porque ele era um homem crente, um homem santo, e ele termina dizendo: verdadeiramente, o Senhor é muito bom para com Israel. Agora, quanto a mim, meus pés quase se desviavam, porque eu comecei a ver a prosperidade dos ímpios. Eles são nédios, eles não sentem aperto nem na hora da morte. Levanta a voz do céu, fala o que bem querem de ti, e blasfemam do teu nome. E agora eu, quando penso em falar alguma coisa, tu já me castiga, tu já me pune. Em vão eu lavei as minhas mãos na inocência. Eu vejo a mulher de Jó nessa mesma situação, olhando para ele e dizendo assim: de que valeu toda a tua integridade? Olha aí como é que tu está. Enquanto eu estou pregando aqui, o Espírito Santo me dirige para essa igreja para dizer que tem pessoas na mesma situação aqui esta manhã, dizendo assim: valeu a pena o quê? De que valeu a pena todo o meu esforço, meu empenho? De que valeu o meu empenho na obra, no trabalho da igreja? Foi isso que fez Elias pensar em parar, pastor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, quando Elias estava lá na caverna, o Senhor aparece para ele e disse: o que tu faz aí? Ele disse: o que eu faço? Já vou lhe dizer. Eu ensinei o teu povo a te adorar. Ensinei o teu povo a levantar altares. Eu fiz o teu povo fazer uma nova aliança contigo, mas sabe o que foi que deu? Um resultado totalmente negativo. Eles quebraram a aliança. Eles derrubaram teus altares. Tudo que eu ensinei, eles fizeram errado. E por isso eu quero morrer. Já ouvimos a Tina dizer aqui que ninguém é super-homem. Enquanto estamos aqui, volta e meia, vem na tua cabeça essa ideia de que parece que não está valendo a pena tanto investimento no reino de Deus e na vida de pessoas. Pastor, não sei porquê, mas eu investi tanto em pessoas. Coloquei pessoas dentro da minha casa que não era nem da minha família. Pastor, eu corri risco. Eu peguei dinheiro emprestado, eu fui fiadora de pessoas. Hoje meu nome está sujo. Eu estou pagando contas de coisas que eu não contraí, que eu não comprei, porque eu resolvi dar o meu nome para ser fiadora de alguém. Pastor, eu já tirei até o dinheirinho da feira. Eu já fiquei quase sem a feira direito em casa, porque eu tirei para dar a alguém. Pastor, eu peguei meu carro, emprestei a alguém, a pessoa bateu e nem me deu R$1, e eu tive que consertar o carro todo. Pastor, eu já larguei a família para investir na obra, já andei a pé não sei quantos quilômetros, e eu não fui reconhecido, a pessoa não me agradeceu, ninguém me olhou. Está valendo a pena de quê tudo isso? Pois bem, Deus nos reuniu isso aqui, hoje aqui, para nos ensinar através da sua palavra. Deus nos reuniu aqui para nos ensinar através da sua palavra. E se você veio aqui com o intento de ouvir Deus falar, eu preciso te dizer-lhes que Ele já está falando ao teu coração nesta manhã. Porque tudo que Deus tem para nós é sempre motivo da gente entender de que tudo tem um propósito. Irmãos,
Eu vejo Obadias fazendo tudo isso com a esposa. Eu vejo Obadias morrer. E eu não vejo Deus interferindo, eu não vejo Deus agindo, eu não vejo Deus fazendo nada. Enquanto a mulher não tomou uma atitude, Deus não fez nada. Daí o Espírito Santo me fez entender, ora, tem que ter um propósito isso aqui. Romanos capítulo 8, versículo 28, Paulo disse que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Diga para quem está do seu lado, tudo tem um propósito. Existem coisas que Deus permite, William, a gente passar para servir de lições, não só para nós, mas para outras pessoas. Dá para entender o que o Espírito Santo já está falando aqui? Então imaginemos o que é que Deus quer nos ensinar quando a gente faz o bem e recebe em troca o mal, permitido por Deus. Primeira coisa, aprenda aqui. Se você fez o bem, se eu fiz o bem, infelizmente depois de tanto fazer o bem, veio o mal sobre a sua vida permitido por Deus, a primeira coisa que você precisa aprender aqui é que Deus, Ele continua e Ele será sempre um Deus recompensador. Por favor, me ajuda, dizendo para quem está do teu lado, Deus, Ele viu. Fala assim, Ele viu. Ele é um Deus recompensador. Pode passar anos, pode passar meses, mas Ele vai recompensar pelo bem que você fez a alguém, que você fez a obra, sem pensar em receber em troca. Deus, Ele é recompensador. Eu leio na Bíblia, no segundo livro das Crônicas, capítulo 15, versículo 7, Deus usando o profeta para falar para o rei Asa, e Deus termina dizendo, esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque o vosso trabalho terá uma recompensa. O apóstolo Paulo fala para a igreja em Corinto, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58, Paulo diz, portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Deus viu naquele dia que você parou para orar por alguém, naquele dia que você deixou de preparar sua comida e foi para o quarto orar, pedindo a Deus misericórdia por aquele irmão, pelaquela irmã, e você nem recebeu um obrigado. Não fique preocupado, triste com isso, porque Deus viu naquele dia que você saiu de casa para ir orar na casa de uma pessoa com o carro na reserva, e você dizendo, Deus, deixa esse carro aí, deixa eu chegar na casa daquele irmão, eu quero orar por ele. Você foi na casa dele, você orou por ele, voltou para casa com o carro na reserva, e depois o irmão nem ligou para te dizer alguma coisa, mas não se preocupe não, Deus viu naquele dia que você tirou o seu dinheirinho da feira e ficou faltando coisa dentro de casa para ajudar alguém que precisava de ajuda, e depois a pessoa nem apareceu na tua porta para dizer muito obrigado. Fique triste não, Deus viu naquele dia que você foi fazer a obra com febre, doente, passando mal, e mesmo assim você foi lá, você cantou, você pregou, você fez a obra, ninguém percebeu que você estava doente, você não falou para ninguém, mas Deus viu, e na hora certa Ele vai te recompensar. Se você está entendendo a palavra, levante a mão para adorar. Estou sentindo Jesus aqui. Pastor, o que Deus quer nos ensinar quando a gente faz o bem, e às vezes o que a gente recebe em troca é o mal permitido por Deus. Segunda lição que você tem que aprender aqui é que existem situações que as palavras humanas de consolo faltarão, e que só você terá palavras de respostas vindas da parte de Deus e não dos homens. Pastor, a mulher procura o profeta Eliseu. Por favor, analise o texto. Ela vai até ele, irmã Zete, querendo resposta. Ela chega lá e diz assim, meu marido, o teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. Ei,
palavra humana de Eliseu, não de Deus. Sabe o que foi que Eliseu disse para ela? E o que eu vou fazer com isso? Eu vou fazer o que com você? Em resumo, era como se Eliseu estivesse dizendo: eu mandei tu arrumar dinheiro com teu marido para alimentar a gente. Eu tenho dinheiro, eu sou dono de banco. O que hei de fazer contigo? Palavras humanas. Porque, ei, não espere você que pelo fato da gente ser líder pastoral, que nós temos sempre respostas na ponta da língua para te dar. Tem hora que nos falta, né, pastor? Tem hora que nos falta. E às vezes a palavra é dura, como disse o pastor aqui. Então ele olha para ela e ele não mede as palavras. Ele disse assim: o que hei de fazer contigo? Vou fazer o que com você? Palavra de Eliseu. Mas aí, quando faltou a palavra de Eliseu, Deus botou a palavra do céu. Parece que eu estou vendo, pastor, a mulher dizendo: é bom, já que não tem nada para fazer, eu vou embora. E parece que eu estou vendo ela indo embora, Eliseu dizendo: epa, volta cá, volta cá, volta cá. Declara-me o que você tem na tua casa. Oramachangôcia. Orimando-lhe que é revacianderébia. É que tem horas que faltam as palavras humanas e a gente está sempre acostumado, quando a coisa aperta, a procurar alguém, aquele irmão que a gente imagina que é sábio, aquela irmã que é sábia, que a gente sempre acha que tem uma palavra do céu, que recebeu o dom da sabedoria, da ciência. Sim, aquele irmão, vou na casa dele, vou na casa dela, vou ligar para ele, vou ligar para ela, ela vai dizer alguma coisa boa, ela vai me confortar, mas tem hora que falta. E o próprio Deus permite que você entenda isso, que às vezes as palavras humanas fenecem, as palavras humanas não têm peso, as palavras humanas não resolvem tudo, mas a palavra dele permanece para sempre. Quando faltar as palavras dos homens, quando faltar as palavras humanas, a de Deus prevalece, a de Deus permanece. Em Mateus capítulo 24, versículo 35, Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu leio na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 23, e Pedro disse: porque a palavra do Senhor permanece para sempre. Então, quando os homens não tiverem palavra, quando as palavras dos homens falharem, quando não preencherem a sua angústia, a sua agonia, a sua amargura, e você está em busca de resposta, procure de Deus, que Ele vai ter uma palavra certa para você. Quem está entendendo a palavra aqui, glorifica a Deus. A palavra do homem falhou, mas depois ele usa a palavra de Deus. Deus coloca a palavra na boca e ele vai dirigindo a mulher. Ali já era uma palavra que veio do céu para o profeta. Quando faltarem as palavras humanas, recorra para Deus, que ele vai ter a resposta certa. O que você não compreender agora, vai pedindo de Deus orientação, que na hora certa ele vai te dar. Em João capítulo 13, ontem eu estava na casa do pastor, a gente falava desse versículo de número 7, Jesus disse: o que eu faço agora, você não entende, só vai entender depois. Mas quando você recorre para Ele, hoje ou amanhã, vai ter resposta. Hoje amandelira, baixandácia. Hoje amanhã Ele vai abrir o céu, Ele vai descortinar, vai revelar tudo que você precisa saber. Pastor, me digam outra coisa aí. Como é que eu posso entender isso? Eu fiz o bem a alguém, eu ajudei alguém, mas o que eu recebi em troca foi o mal. O que é que Deus quer me ensinar com isso? A terceira coisa que eu aprendo aqui com essa mulher é que se ela fez o bem com o seu esposo Obadias e o mal veio, o que Deus quis ensinar ela e quer ensinar a nós outros aqui essa manhã é que Ele, Deus, está esperando de você alguma reação. Alguma reação. Qual seria a atitude dessa mulher, pastor? Em face de uma crise financeira, crise emocional, qual seria? A mais provável? Depressão. Ficar em casa enclausurada, não sair nem na porta. Para que ir para a porta? Para o povo ficar me olhando?
Falei a vocês aqui ontem que quando a mulher tornava-se viúva, ela era estigmatizada, de amaldiçoada, de punida, e ela não podia sair disso. Ela não tinha como se desvencilhar, porque ela vestia uma roupa que era sinal de viuvez. Eu não sei que cor era, hoje diz que a roupa de viúva ou de morte é preto. Eu não sei, mas o fato é que ela não podia trocar figurino, ela não podia mudar para outra cor, era aquela roupa o tempo inteiro. Era sair na rua e o povo dizendo, lá vai a amaldiçoada, olha lá vai a punida. E para piorar, estava apertada, passando crise financeira. Era ela sair, o povo dizendo, lá vai a veaca. Ai, a mulher que está devendo o mundo todo. Os credores todo dia estão aqui na porta, ela fica enrolando. Qual seria a resposta para essa mulher? A mais provável que ela poderia fazer em face dessa situação seria enclausuramento, confinamento, depressão, ameaça de perder os filhos, vergonha dos vizinhos, passando toda a dificuldade, porque eu quero crer que ela estava passando também dificuldade dentro de casa. Quando o profeta pergunta, declara-me o que tem em casa, ela diz, sua serva não tem nada. Isso aqui não é hipérbole, o pastor gosta muito de semântica, não é exagero. Eu entendo, pastor, aqui arrisca, bem, bem rasgado mesmo, como disse o pastor, que ela está dizendo que não tinha nada mesmo. Era como se ela tivesse feito uma limpa dentro de casa para pagar as dívidas. Então qual seria a reação que essa mulher deveria tomar? A mais provável seria ficar em casa, confinada, parada, enclausurada, dizendo assim consigo mesma, eu não vou fazer nada não. Deus quis assim, eu vou fazer o quê? Qual será a reação que eu devo tomar? Nenhuma. Foi Deus que quis. Olhem aqui para mim. Quando você não tiver uma resposta de que o que você está passando foi permissão de Deus, não fique parado. E se Deus não disse nada para você, não tome alguma atitude, por exemplo, de achar que não tem mais jeito. Porque às vezes o médico não disse nada, o advogado não disse nada, mas o próprio irmão, só porque ele orou e Deus não respondeu, sabe o que é o que eles dizem? Vou orar mais não, pastor, eu acho que Deus não vai me atender não. Mas ele falou, não, mas assim, eu estou entendendo, né, que eu acho que ele não vai fazer não, porque eu orei tanto, ele não disse nada. E quando Deus não disser, reaja. Enquanto Deus não falar, tome alguma atitude. Pastor, ameaça na porta, credor todo dia dizendo, eu vou levar seus filhos, vizinho criticando, vizinho zombando. Sabe o que foi que ela fez? Eu não vou ficar aqui, eu vou sair, eu vou até o profeta. Eu sei que vão criticar de mim, eu sei que quando eu sair aqui vão ficar apontando, eu sei que eu posso deixar os meninos aqui, quando eu chegar de repente esses meninos nem vai estar aqui, porque o credor pode bater aqui, pode carregá-los, mas eu vou sair daqui, eu vou procurar o profeta em busca de uma resposta. Quando Deus nos permite passar por alguma crise dessa, é porque Ele quer saber qual é a tua reação. E se eu fosse você, entendia o que o Espírito Santo está falando. Chega de ficar nessa lamúria, chega de ficar choramingando pelos cantos, chega de ficar contando derrota para um e para outro, dizendo não tem mais jeito, é ponto final, é fim da história. Deus manda dizer para alguém aqui essa manhã que Ele ainda espera de você alguma atitude, e a atitude que Ele espera é que você reaja diante dessa crise e levante a cabeça, porque você foi feito não para recuar, mas para avançar. Por favor, me ajuda a pregar. Sacode esse irmão e essa irmã que está do teu lado e diga para ele e para ela, reaja, reaja, toma uma atitude, faz alguma coisa, sai dessa crise, levanta a cabeça, reaja. Irabanda candôcia, que tem de crente sofrendo com doenças psicossomáticas, e são muitas, e lá na igreja eu encontro algumas, e aí eu chamo elas com a minha esposa para falar, para aconselhar. Irmãos, o que tem de mulheres que são hipocondríacas, que parece que amam doença, gosta de doença, parece que ama tomar remédio, e tu fica dizendo, reaja mulher, faz alguma coisa, vai fazer uma caminhada. É pastor, mas vai fazer o quê? Aí, fazer o quê? Tô desse jeito, e fica aceitando passivamente o mal, aceita passivamente a doença. Deus está me dizendo aqui essa manhã que está na hora de você levantar e reagir. Faça alguma coisa, vai fazer caminhada, vai para a igreja, vai para 5 de oração, vai fazer visita, vai trabalhar para Jesus. Quanto mais você reagir, mais Ele vai te ajudar a sair dessa.
Está em voga agora as doenças da alma. E quanto mais o tempo passa, está aumentando o tanto de gente com doenças da alma. É crente sofrendo com depressão. É gente sofrendo de estresse. É gente sofrendo com crise de ansiedade. Ei, olha aqui para mim. A depressão, ela se dá quando você tem alguma coisa que infelizmente sofreu no passado. Então aquilo que te machucou no passado faz você contrair a depressão. O estresse se dá com situações que você enfrenta durante o dia. E a crise de ansiedade se dá com a preocupação exacerbada com o futuro. Pois eu vim aqui essa manhã para te dizer que o remédio para a depressão, que foi alguma coisa do passado que te aconteceu, o remédio para estresse, que é alguma coisa que você sofre no presente, o remédio para a crise de ansiedade, que é essa preocupação exacerbada com o futuro, chama-se Jesus Cristo. Carta anônima aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Jesus, Ele está presente em toda a nossa vida. O escritor escreve dizendo assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele está contigo no passado, vai continuar contigo no presente e Ele será no futuro. Se você entender que Deus está na sua vida, no passado, no presente e no futuro, você vai vencer depressão, vai vencer estresse, vai vencer crise de ansiedade, vai levantar a cabeça, vai começar a trabalhar na obra, vai reagir, vai tomar alguma atitude. É isso que Deus espera de você aqui nessa manhã. Macho, a ceia, se puder me ajuda pregando, dizendo para quem está do teu lado, reaja. E eu termino aqui essa manhã dizendo, pastor, o que é que Deus quer nos ensinar quando a gente faz o bem e recebe em troca o mal permitido por Deus? A quarta e última coisa que você aprende aqui comigo é que Deus quer nos ensinar que o meio para termos resposta no meio do caos, a gente só encontra através do Espírito Santo. Quando você se vê num caos, numa situação difícil, o Senhor Deus vai sinalizar para você que a ajuda que você vai ter nesse caos todo é através do seu Santo Espírito. A mulher estava com a casa vazia, William. A casa não tinha nada. Mas ela disse: ah, sim, lá em casa tem um pouco de azeite. Tua sogra não tem nada, mas, sim, lembrei, tem um pouco de azeite. O azeite, todo mundo sabe, o azeite simboliza o Espírito Santo. A casa vazia, a casa acabada, crise por todo lado, situação difícil, mas ainda tinha um pouco de azeite. Ramanda a ceia, aleluia. Eu vejo na Bíblia, pastor, em Gênesis capítulo de número 1, dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, ali estava um caos total. Mas aí o escritor continua dizendo: e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Para quê, pastor? Para dar equilíbrio. Para dar equilíbrio. Aleluia. E num caos em que você está mergulhado, quem sabe, enfrentando a crise, depois de tanto ter feito bem, o que você vai precisar é do Espírito Santo para dar equilíbrio. O que você vai precisar é do Espírito Santo para te ajudar a sair dessa. O que você vai precisar do Espírito Santo para te auxiliar a vencer esse problema. O que você vai precisar do Espírito Santo para ser o ponto principal, o ponto de início de um grande milagre que Deus vai fazer na sua vida. Você já aprendeu que Ele é recompensador. Você já aprendeu que você tem que reagir. Você já entendeu que tem respostas que você só terá da parte dEle. Então a única coisa que Deus quer saber de você é se você ainda tem o Espírito Santo. Se ainda tem, então busque a Ele nessa manhã, porque Ele vai fazer algo grande para a glória do nome de Deus. Ela disse: tem azeite. Lá em casa não tem nada, mas tem azeite. Ela mandou, eu perdi meu marido, mas ainda tem azeite. A conta está alta, mas ainda tem azeite.
Credor está na porta, mas ainda tem azeite. Estou passando vergonha, mas ainda tem azeite. Sou humilhada todo dia que apareço na porta de casa, mas tem ainda azeite. Anamaia, ceia. Ainda passo muita dificuldade, mas tem azeite. Está faltando alimento, mas tem azeite. Está faltando roupa, mas tem azeite. Eu quero saber aqui quem tem azeite nessa manhã. Quem tem? Basura, Caio. O Espírito Santo está falando aqui nessa manhã para confortar pessoas que ficam dizendo: mas eu acho que não vale a pena, eu acho que não dá certo, eu acho que tanto investir na obra e eu não vou fazer mais nada não, pastor. Eu me fiz foi de tola, eu me fiz de bobo, eu acho que eu perdi foi tempo ajudando pessoas e não recebi nada em troca. Deus me trouxe aqui para te dizer que Ele trouxe essa palavra para confortar teu coração, porque hoje é dia de resposta para a tua vida. Meu pai, ele era oriundo de Uruçuca. Eu sou natural de Itabuna. Meu pai aceitou a Cristo com o pastor Feijó, não sei se o pastor conheceu. Meu pai, a vida que ele viveu foi investindo na obra, sem ter condição, com 5 filhos. Eu me lembro de muitas vezes chegar irmãos lá em casa, meu pai chamava para ir comer lá em casa, minha mãe ficava dizendo: Walter, pelo amor de Deus. Ô Walter, mas você não fala nada, você traz os irmãos sem avisar. Minha, Tereza, faz alguma coisa aí, uma farofinha. Inventa alguma coisa. Inventar como? Não tem nada. Faz alguma coisa. Eu me lembro quando o pastor Firmino Herculano era pastor de Itabuna. E ele resolveu de fazer um batismo em São José da Vitória, onde nós morávamos. Era a congregação de Itabuna. E o pastor Antoniel chega na congregação de São José da Vitória e pergunta: irmãos, alguém tem algum irmão pode receber o pastor regional? Chamava pastor regional. Alguém pode receber o pastor regional, o pastor Firmino Herculano, que vem aqui batizar o povo? E era muita gente que iria para São José da Vitória. E meu pai disse lá no fundo: pastor, pode mandar todo mundo lá para casa. Minha mãe disse: ô Jesus, pode mandar todo mundo ir para lá, até o pastor regional. E minha mãe: ô Jesus. Ele foi na padaria de um cidadão chamado José Ávila e falou: José, me dê 2 cestos de pão, eu quero leite, e se tiver mais alguma coisa, me dê aí. Ó pastor, eu não tenho como dar a comida, nem tenho como matar uma vaca, mas pão eu tenho para dar para os crentes, pode mandar para lá. Me lembro até hoje, pastor Firmino Herculano com a irmã Ruth desceu no Amarajó, ou era uma Meriva. E eu me lembro do pastor Firmino Herculano tomando café lá em casa com a gente. Foi construir a igreja. O pastor chega e pergunta: irmãos, algum irmão aí pode nos ajudar dando comida para os pedreiros? Porque nós iremos construir a igreja aqui em São José da Vitória. Ninguém levantou a mão e disse: lá para casa, pastor. Ande lá para casa. Pode mandar para lá. Mãe disse: Walter, tu é doido. Tu sabe como é que é lá em casa, Walter. Não tem nem cadeira para esse povo sentar. Tereza, mas a gente dá um jeito. Meu pai contraiu câncer. O câncer foi acabando com meu velho. Um dia cheguei no hospital e procurei o médico e disse: doutor, e aí? Ele disse: não tenho nada bom para dizer para você. O câncer é no intestino de seu pai. O câncer, ele vai obstruir a passagem dos alimentos. Seu pai não vai poder evacuar. A barriga de seu pai vai virar uma fossa. E se não fizer uma cirurgia, as fezes vão vir pela boca. A coisa vai ficar feia. E eu ficava dia e noite com meu pai. Um dia minha mãe chegou e ela foi visitar meu pai enquanto eu estava com ele no hospital. E a enfermeira chegou para ver se achava uma veia para colocar soro
Ela queria deixar o acesso já ali na veia do meu pai. Ela feriu meu pai 24 vezes para achar uma veia. Eu me lembro, o pastor de minha mãe sai chorando e minha mãe dizia assim: mas Deus, eu não esperava que Walter findaria a vida desse jeito. Eu não esperava que Walter sofresse tanto assim por tudo que ele fez na tua obra. É isso que Walter vai receber no final da vida dele? Eu abracei ela e disse: vai para casa, minha velha, vá para casa. Fiquei com ele ali e ele ouviu o que minha mãe disse. Depois que minha mãe saiu, ele olhou para mim e falou assim: meu filho, Lamaia chamou-se. Tu tá vendo um homem de branco aqui? Eu disse: não. Eu disse: meu velho está delirando, coitadinho. Não, pai, não tem enfermeira nenhuma aqui não, não tem médico nenhum aqui não. Ele disse: não, tem um homem de branco aqui. Labarachandôcia. Naquele dia a pressão dele foi baixando, chegou a 7. Eu disse: o velho vai morrer. Procurei uma enfermeira, a enfermeira disse: não tenho como fazer nada, pastor. Porque o que eu tenho que fazer eu fiz durante o dia, o médico não está aqui, o médico vai chegar de manhã e eu não posso fazer nada. Eu disse: pronto, ele vai embora. Então o que foi que eu fiz? Dobrei os joelhos, peguei na mãozinha dele e comecei a cantar. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual. E fui cantando, de repente, dentro daquele quarto havia uma irmã que estava ali tomando conta do marido, que tinha feito a cirurgia e estava com ferro na perna. Ela estava lá do outro lado, deitada numa cadeira plástica, recostada assim, com a cabeça na parede. E eu estou ali cantando, dizendo: meu velho vai embora. Eu vou cantar esse hino aqui para ele descansar. Já resignado que ele ia morrer naquele momento. Enquanto eu estou ali de joelhos cantando esse hino, eu só vi uma mão. Coramaia. Uma mão tocou no meu ombro e quando eu abri os olhos, era aquela mulher. Deus tomou ela em profecia e Deus disse assim: quem foi que te disse que eu vou levar meu servo agora? Você por acaso está tentando passar da minha frente porque quem manda sou eu, o dono da vida sou eu? Eu não vou levar ele nesse momento. Levanta a cabeça, porque ele vai viver ainda por alguns dias. E eu levantei e continuei glorificando a Deus. Muito bem. Meu pai amanheceu bem. Olhou para mim, não estava mais conversando, resolveu conversar, sentou um pouquinho, aí disse assim: meu filho, Deus já me disse que dessa doença eu não vou embora, eu vou na próxima. Agora diga para tua mãe, oh glória, de que tudo que eu fiz valeu a pena. Sabe por quê, meu filho? Disse ele. Sabe por quê? Porque eu já vi o meu caixão. Deus já me mostrou o meu caixão. E Deus me mostrava vocês ao redor do meu caixão. E outra coisa, quando Deus me mostrava vocês ao redor do meu caixão, sabe o que foi que Deus me mostrou? Um soldado entrando na igreja. E Deus me mostrava aquele soldado com um escudo na mão, uma espada na mão e um cinto. E aquele soldado trazia aquele escudo, aquela espada e aquele cinto e colocava em cima do meu caixão. E aquele soldado olhava para vocês e dizia: ele venceu, Elabaia, ele venceu, ele venceu, ele venceu. Agora por favor, meu filho, diga para sua mãe que está valendo a pena, porque eu já vejo também o céu. Eu vejo o céu me esperando. Diga para ela que valeu a pena, valeu a pena. Valeu a pena. Ei, só para você entender, sabe que dia meu pai morreu? No dia do soldado. Cheguei na igreja para o culto fúnebre, procurei o pastor e disse: pastor, por favor, faça o culto fúnebre de meu pai. O pastor disse: meu filho, estou muito emocionado. Eu disse: pior eu.
Não, mas vocês são pastores, tem você, tem seus irmãos, pastor, está todo mundo mal. Eu também estou pior, estou mal. Sabe quem chegou para fazer o culto para meu pai? Um pastor vestido de soldado, de capelão, com roupa de Márcia. Ô glória, roupa de soldado, entrou na igreja. E a gente disse: o senhor pode fazer o culto de meu pai? Ele disse: posso. Deu tudo certo, valeu a pena, valeu a pena. Todo investimento valeu a pena. Aleluia. Imagine, pastor Gunavingre aqui, preparando as suas primeiras lições, porque foi ele que implantou a escola teológica aqui no Brasil. Um cidadão doente, que tinha problemas respiratórios. Aí deixa a Suécia, vem evangelizar aqui, passa mal, está quase morrendo. Irmã Gunavingre tem que vir para cá. Gunavingre mal, quem sabe Gunavingre dizendo: valeu o quê? De que valeu a pena deixar minha pátria e vir para cá? Agora vou morreu cedo. De que valeu a pena tudo isso? Quem sabe até pensando em desistir, desanimar. Mas aí, parece que eu estou vendo ele em cima da cama, arrasado. Aí Deus dá um hino para a sua esposa, e ela diz assim: não desanimes, o ser tua cruz maior que a do teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te consola então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando para o lindo céu. Aleluia. Aleluia. Bata no peito e diga assim: todo bem que eu estou fazendo vai valer a pena. Todo bem que você está fazendo vai valer a pena. Todo investimento vai valer a pena. As noites perdidas de sono em oração vai valer a pena. Todo esforço para cantar, Tina, vai valer a pena. Deixar sua casa às vezes para ir fazer a obra mesmo doente vai valer a pena. Sendo humilhado, e a gente se levantando, ameaça por todo lado, contenda, gente se levantando para tentar tirar você do foco, preparando a armadilha. Mesmo assim você continuando indo à frente, vai valer a pena. Tudo isso vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Paulo diz que todos aqueles que fazem a obra do Senhor piedosamente padecerão perseguições. Uma irmã muito crente, serva de Deus, morava numa casa alugada. Eu já termino aqui. Morava numa casa alugada. Só que aí um certo dia, já termino, pastor, perdeu o emprego, não conseguiu mais pagar o aluguel. Vou precisar da minha casa. Satanás começou a dizer a ela: tá vendo aí? De que valeu a tua crença? Olha aí, vai ser despejada. Ela disse: tudo bem, meu senhor, já que eu não consigo pagar o aluguel, eu vou devolver a casa. Procurou o dono e disse: tudo bem, a casa é sua, eu vou sair. Procurou um carro de frete e disse para o motorista: moço, por favor, coloque minha bagagem em cima do seu carro, porque eu vou tomar outro endereço, vou morar em outro lugar. Tudo bem, o rapaz colocou a mudança da irmã. E ele pergunta: qual é o seu itinerário? Para onde a senhora vai? Ela disse assim para ele: vai dirigindo aí. Sim, dona, mas eu preciso saber para onde a senhora vai. Ela disse: vai dirigindo aí. Ele vai dirigindo, até que ele diz: dona, eu não posso ficar rodando com a senhora. Ela disse: saia da cidade. Ele saiu da cidade
Ele pergunta: a senhora vai para alguma cidade? Vai morar em outra cidade? Ela disse: vai dirigindo aí, moça. Ela não sabia para onde ia. Até que naquela situação, sem saber para onde ir, chegou um viaduto à frente. Ela disse: pare aí. E ele disse: a senhora vai morar aqui? Ela disse: vou fazer o quê se eu não tenho para onde ir? Então tira os móveis e coloca debaixo daquele viaduto. O que era de molhar, ela arma uma tenda tosca e coloca dentro daquela tendinha feita de plástico. Outras coisas ela deixou fora e ficou ali. Pagou aquele homem, o homem foi embora, ela ficou lá. Então ela pega uma vassoura e começa a limpar a frente daquela tenda velha que ela fez. Só que aí ela vai limpando. Ê, glória. E ela vai cantando: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Ela vai cantando, ela vai cantando. De repente, em cima daquele viaduto vinha um cidadão que passou a saber pelo médico que tinha poucos dias de vida porque estava com câncer. Então o camarada chega naquele viaduto e a única coisa que ele pensava era dar cabo da sua vida. Então ele chega no viaduto e vai até o parapeito do viaduto e fica pensando em se jogar. E quando ele está ali esboçando cair daquele viaduto, ele olha para lá e vê a irmã cantando: porque Ele vive. E ele não consegue se jogar. Então ele desce, chega até a irmã e diz assim: bom dia, senhora. Ela diz: bom dia. Eu estava ali em cima e estava ali ouvindo. E eu queria saber algumas coisas. Ela disse: tudo bem, pode perguntar. A senhora mora aqui? Ela disse: estou passando uns dias. Uramacandarácia. Estou passando uns dias. Então pronto, a senhora mora aqui. Ela disse: por enquanto. E como é que a senhora mora num lugar desse, debaixo de uma tenda dessa, debaixo do viaduto, e ainda fica cantando essa música dizendo: porque Ele vive, posso crer no amanhã? Ela disse: porque eu sei que meu amanhã será melhor. Ele disse: eu já percebi que a senhora é crente. Ela disse: na pessoa bendita de Jesus. Eu posso dizer uma coisa para a senhora? Ela disse: pode. Eu estava ali pensando em me matar, porque eu fiquei sabendo pelo médico que eu tenho poucos dias de vida. Eu estou com câncer. Ela disse: mas Jesus cura. Mas huracanda séria. Mas Jesus cura. Ele disse: a senhora pode orar por mim? Ela disse: posso. Jesus vai te curar agora. Procura um médico, porque ele vai te curar agora. Ela orou por ele e disse: vai procurar um médico. Ele foi. Ele foi. Passou alguns dias, ele foi. Quando chegou lá, foi constatado que ele estava curado. A irmã continuou lá. Passou alguns dias, a irmã lá. Até que um dia ele chega, forte, o rosto corado, desceu do viaduto e disse assim: a senhora está lembrada de mim? Eu sou aquela pessoa que queria se matar. Eu queria lhe dar duas notícias. Primeiro, Jesus me curou. Segundo, eu agora sou crente na pessoa bendita de Jesus também. Disse para ela: eu queria que a senhora fosse ali comigo numa casa. Ela disse: mas eu preciso de... E minhas coisas aqui, como é que vai ficar? Ele disse para ela: deixa tudo aí que eu vou lhe levar numa casa. Mas vou roubar minhas coisas. Ele disse: deixa aí que eu vou te levar em uma casa. Pegou ela, colocou dentro do carro e voltou para a cidade. Vai ele com ela, vai ele com ela, vai ele com ela, até que chegou no condomínio com guarita. Depois que passou aquela guarita, parou o carro, parou numa casa bonita e disse para ela: entra aí. Ela entrou na casa e ficou olhando a casa toda decorada. Disse: que coisa linda, sua esposa tem bom gosto. Olha que maravilha, que casa linda, que casa maravilhosa, parabéns, o senhor e a sua esposa têm bom gosto. Ele disse: não, a casa não é minha. E ela disse: de quem é a casa? Ele disse: a casa é sua. A carabaia da Massúria. Vale a pena investir na obra. Por favor, diga para quem está do teu lado: vai valer a pena. Valeu a pena esperar. Valeu a pena. E sua vida inteira consagrar a Deus. Valeu a pena obedecer.
Graças a Deus. Meus irmãos, dia 16 de novembro, na madrugada do ano 2018, eu estava aos pés da cama do meu pai. E eu disse: Deus, se o Senhor quiser levá-lo, esse sofrimento, leve-o. Mas de lá para cá veio uma crise e Deus nunca me deu a resposta. Vai fazer 4 anos mês que vem, 5 anos, aliás. E eu fiquei indignado, porque Deus poderia me dizer alguma coisa e nunca me disse. Eu disse: esse é o resultado de quem serve ao Senhor? Meu pai, tanto que Iris falou aqui, muito a ver com a nossa história. Minha mãe, meu pai, sempre foram hospedeiros, sempre recebeu bem as pessoas, sempre dividiu o pão. E hoje, o Senhor vai levá-lo dessa maneira? Esse é o resultado? Eu fiquei bravo com Deus muito tempo. Até que eu resolvi aceitar. Outras coisas aconteceram, não vou compartilhar agora, só isso. Eu disse: Deus, eu quero entender. Mas Deus se silenciou e nunca me respondeu. E eu resolvi botar uma pedra em cima do assunto, mas uma ferida não cicatrizada. Isso tem 5 anos. Fará agora. E a gente procura, às vezes, uma lógica para compreender certas coisas. E é interessante porque essa festa, várias pessoas foram convidadas para pregar, nenhuma deu certo. Aí um dia Zé falou assim: olha, liga para Iris, veja se ele tem disponibilidade, vamos trazer ele aqui. Aí ela falou assim: não, veja a disponibilidade. Ele disse: ele tem vaga essa data. Pronto, então ele vai ser o pregador. Eu não sei o que você imaginou, mas eu sinto que Deus precisava me tratar. Fui para psicólogo, fiz acompanhamento, meu humor alterava, machuquei pessoas. Às vezes eu me irava com Deus, eu me recolhi numa bolha, me afastei de muita gente. Às vezes eu disse para algumas pessoas que eu vim para aqui como uma cidade de refúgio, me esconder. Fiquei indignado em Itamaraju, disse: não fico aqui mais. Só 6 meses, nunca aconteceu isso, mas eu fiquei revoltado. E eu disse: Deus, me tira daqui, eu não vou ficar nesse lugar, porque no momento de maior dor e necessidade, ninguém veio me dizer nada, fiquei isolado. Eu sou um ser humano. E vim para cá. Eu não sabia para onde iria, eu disse: Deus, abre uma porta para algum lugar, eu preciso ir para algum lugar. E aqui eu passei
Depois do segundo baque, perdi minha mãe. Veio a pandemia, eu fiquei um tanto descontrolado. Os problemas que começaram a acumular anos atrás foram vindo e estourou aqui. Pensei em desistir do ministério, vocês não sabem, estão sabendo agora. Um dia eu falei com a mulher, eu vou entregar a igreja. Não tive coragem, recuei. Eu disse, Deus, eu não estou entendendo nada. O Senhor não fala comigo, o Senhor não falava comigo. Um dia eu gritei dentro do banheiro. Não sei se a mulher ouviu, acho que talvez você está ficando doido. Enfim, comecei a absorver, tentei desviar os meus pensamentos, mais vez ou outra vinha. Eu ouvi uma irmã dizer que eu machuquei muitas pessoas aqui, verdade, machuquei mesmo. Mas ninguém talvez tinha a dimensão do que eu vivi, as minhas dores. Me veio apenas como um forte e duro. E às vezes não sabe o que a gente está carregando no peito. E as agruras que a gente enfrenta internamente, querendo ser forte para não transparecer. Mas essa manhã eu ouvi a voz de Deus. Depois de 5 anos, Deus me falou um propósito. Deus clareou a minha mente. Hoje, eu posso dizer que a minha alma está em paz. Posso dizer que Deus é soberano, não apenas da boca para fora, mas por contemplar e entender o processo de Deus. Falamos ali ontem, não imaginava que seria isso aqui hoje, a gente conversando com eles. Tem coisas que Deus faz que nós não entendemos, vamos entender depois. Até o processo político aqui me deixou com a cabeça turbada. Eu disse, jejuamos, oramos para receber isso. Um tapa na cara da gente. E ser governado por Acabe. É isso. E aí eu estava conversando com o pastor ontem à tarde, dizendo de algumas possibilidades. Mas vendo hoje e ouvindo a palavra, eu sei por que Deus permitiu isso. Eu não queria aceitar. Eu não queria concordar. Mas hoje ficou tão claro, algo que eu relutava em aceitar. Eu quero dizer aos irmãos que só agradecer por ter nos suportado. Muitas vezes não tem entendido e agora eu estou fazendo essa confissão. Dizer da minha vontade de continuar sendo fiel e temente a Deus e não olhar para as circunstâncias
olhar apenas para Jesus. Eu vou pedir que os irmãos, por favor, façam uma oração por mim. Eu vou me ajoelhar. Berei parai suimanai, turistanai, não decade a sorei pai dure a meia. Para suivi clama sou, ainda digo dei numineia. Para isto deixo neia sura navanai, grande deixo neia sumenai. Espírito de Deus, comece a ministrar agora na vida do teu filho, pastor Ademilson, junto à sua esposa e seu filho, a esta igreja e o ministério, deleito nesta rai do Rani Pará. Espírito Santo, em nome de Jesus, consola o coração do teu filho agora, consola o coração dele agora. Ó Espírito Santo, reage agora à sua vida, controle tudo agora, acalma o seu coração, passe o bálsamo da vitória agora, da paz, da alegria e da tranquilidade. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, ajuda ele, consola ele, tranquiliza ele e restaura sua fé em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Alecaste dei paste o Ibineia, deleito nesta subelá, aí para navanavanai, aí para baixou ramai. Espírito de Deus, Espírito de Deus, está aí o teu filho, está aí o teu filho, Espírito Santo, está aí o teu filho. Usa de uma maneira especial para continuar fazendo aquilo que é necessário, com muita graça, com muita vida, com muita alegria, com muita paz e a grande esperança. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. O culto iniciará às 18h30, como de costume. Senhor Deus, te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo, por tudo que o Senhor realizara nesta manhã, pelo mover do teu Espírito, pela tua palavra. Uma vez mais o Senhor falar ao nosso coração. Continue dando força, ó Deus, a esta igreja, ao nosso pastor, a nossa pastora, ó Deus. Esta manhã foi uma renovação para as nossas almas. Que a tua bênção permaneça sobre o ministério desta igreja, permaneça sobre todos os teus filhos, e que a tua paz continue inundando os corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos, e todos digam amém. 2023, avivados
para o arrebatamento. Que Deus abençoe a todos.